Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Hoje teremos um bate-papo com um médico, nutrólogo, médico do esporte, que está aqui entrando com a gente agora, o Eduardo, ou Edu. Seja muito bem-vindo, Edu. Obrigado, Renato. Boa tarde para todo mundo aí. É um prazer aí participar. Obrigado pelo convite. Vamos debater um pouquinho aí sobre nutrologia, tecnologia e direito da informação aí. Fazer um bate-papo aqui gostoso, informal. Eu peguei esse hábito agora das lives e as pessoas gostam. Olha o Cardia chegando aqui também, o pessoal gosta e falou, Renato, não para. Eu falei, tá bom, quando tiver o corona, né, a gente vai fazendo. Quando tiver aí esse período de quarentena, que a princípio agora foi prorrogado, essa é a parte positiva, a gente vai fazendo as lives, vai chamando os amigos, vai se reaproximando. E como a gente está fazendo aqui, o Edu, eu conheci ele nos meios digitais, depois eu descobri que ele tá para ser meu vizinho. Então, olha que interessante, a gente se conhece no mundo digital e depois o mundo físico vira real, até rimou. É interessante, né? E Muito bom. o pessoal está chegando aqui, gente... Ó, o Itamar Arruda. O Itamar Arruda é um grande amigo meu, viu, Edu? Lá de Minas Gerais. Ele trabalha com aviação, agora ele deve estar de férias, aí está mais tranquilo. Mas eu até brinco com ele, ele só tem aviões grandes, literalmente, né, Tamar? Tô brincando, ele vai ficar bravo comigo. Ele é um advogado que faz a parte jurídica em contratos de aviação. E olha só, a Karina tá com a gente. Muita gente ainda tá pegando mesmo esse horário. Maurício, do São Paulo Futebol Clube, seja muito bem-vindo também. Olha lá, a Roberta tá com a gente. Anaí Couto, ó. Edu, Anaí Couto, ela é uma psicóloga, eu fiz uma live com ela. Foi super interessante nesse momento coronavírus, a parte da ansiedade, a parte psicológica. Aliás, Ana, se prepare que nós vamos ter que atualizar e fazer um novo bate-papo, hein? Se prepara, que é muito legal. E o Beto está chegando também, olha que já falamos do Cardia. Muito, muito interessante, muito legal. E o tema é bom também hoje para a gente falar. E eu vou aproveitar já daqui a 2 minutinhos, vou pedir para o Edu se apresentar, mas daqui 2 minutinhos a gente tem um grande ponto que está, inclusive, hoje chamando muito atenção com alguns medicamentos que estão em tratamento agora, estão em teste, não tratamento não, estão em teste. Mas eu vou então agora pedir para o Edu, já agradecendo novamente por estar com a gente aqui, para ele fazer a sua apresentação. Edu, muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Obrigado. Fico aí muito privilegiado, lisonjeado com o seu convite, aí que virou mesmo referência aí em live, viu, Renato? Que a gente vê muita live aí sem conteúdo e eu vejo que as suas realmente é interessante e para o momento que estamos vivendo, mais interessante ainda, com os assuntos que você traz em pauta, é muito interessante. Fiquei muito feliz aí pelo convite e vou tentar colaborar aí com o nível da sua live aí, todos os seus convidados aí que eu adorei. Eu tenho assistido quase todas e parabéns, Renato. Um trabalho bem bacana. O pessoal tem gostado bastante mesmo. E o Edu Inclusive, fala tem que uns amigos em comum agora, que viram nossa chamada na live e o cara falou, olha, ele é meu amigo, estudei com ele. Então, é legal que a gente vai conhecendo pessoas em comuns aí que acaba transformando o digital em real. Me apresentando, Renato, eu sou médico desde 2002. Minha primeira especialidade, eu fiz anestesiologia e fui convidado, no final da minha residência, já fui convidado a trabalhar aqui no Einstein em 2005. Aí, durante esse trabalho, eu fiz também nutrologia, uma outra especialidade médica. Muitas pessoas não conhecem muito, confundem muito o que é nutrólogo, o que é nutricionista, né? Nutrologia é uma área, uma especialidade médica antiga, não é nova, é uma das 43 especialidades médicas, mas ela migrou do hospital para o ambulatório. Então, as pessoas não iam em nutrólogos. Os nutrólogos estavam dentro de hospitais, em pacientes graves, pacientes que não conseguiam se alimentar, que tinham que fazer pela veia, ou em algumas doenças, que o paciente tira estômago, esôfago,
mais em pacientes internados. E agora tem esse lado preventivo que nós, nutrólogos, estamos mais em evidência nesses últimos anos, porque a medicina mudou. As pessoas procuram mais em prevenção de doença até do que tratar a doença. E junto com essa caminhada de nutrologia, eu acabei me envolvendo aí muito no esporte e por causa do futebol, eu acabei com muitos jogadores fora do país. Quando eu falava com os médicos do Barcelona, do Tottenham, de algum outro time lá fora, os caras falavam, não, mas nutrólogo, calma aí, então fala com o nutricionista aqui, né? Então tinha essa interferência de característica de regiões, não são todos os países que têm nutrologia. Então aí eu acabei fazendo outra especialidade, que nem diz minha mulher, se eu fizer mais uma, ela vai me largar. Eu fiz a medicina do esporte. Então eu sou também médico do esporte, que talvez ficou mais para completar esse meu lado nutrologia e medicina do esporte, que são coisas que é muito difícil separar e talvez juntas elas se fortalecem um pouco mais. Aí acabei fazendo medicina do esporte para ter essa comunicação internacional melhor. E hoje estou nessa área de atuação aí, praticamente nutrologia e medicina do esporte e anestesiologia não mais. E olha que super currículo e super nicho que você escolheu, super nicho. Mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, até que a minha esposa adora essa área da nutrologia, da medicina, né, e a nutrologia. Só quero dar um oi aqui para o delegado Ronaldo Tossunian, pioneiro de crimes informáticos, está aqui com a gente também. Muito bom receber tua visita, viu, Ronaldo? Faz tempo que a gente não se vê, pelo menos aqui a gente consegue, né, dar um oi e se cumprimentar. E sabe, Edu, curiosamente, e é bom a gente ter amigos em comuns, na quarta-feira eu fiz um bate-papo aqui com o Pablo Felipe, o centroavante do São Paulo, que te mandou um abração. Eu adoro futebol, né? Você já sabe, jogo futebol até hoje, aqui em casa todo mundo joga bola, sou conselheiro do São Paulo Futebol Clube e tenho contato com muitos jogadores, né, em função disso. Impressionante como você é conhecido, você é médico de quase todos os jogadores, você citou até aqui outros times, o Barcelona, etc. Então, fica aqui a minha admiração por você e mais um motivo para a gente bater um papo sobre essa área da nutrologia. Mas vamos deixar para o finalzinho a nutrologia? Vamos, eu quero claro. Perguntar agora para você algo que está na mídia, né? Está quente agora, novamente aqui confirmado aqui a prorrogação da quarentena. Eu queria a tua opinião. Você é a favor do isolamento vertical, horizontal e uma segunda pergunta já para emendar. Quais são os medicamentos, afinal de contas, né, que estão aí na linha de frente e que podem ajudar no combate ao corona? Só pergunta fácil, Renato. Só perguntas fáceis aí que você me mandou, mas vamos lá. Em relação ao isolamento, eu acho que não é uma opinião. Eu acho que é importante todo lado que você for agir, tanto na parte de saúde, tratamento e medidas para prevenir a doença e proteger, que a gente consiga, o SUS, né, consiga atender todo mundo, é importante a gente seguir a ciência sem dúvida nenhuma. Mas só que não são coisas que se faz um de cada vez. Eu acho que são coisas que se faz junto. Então, se a gente conseguir tomar todas essas medidas com a ciência para a gente conseguir controlar essa epidemia e, paralelo a isso, fazer um plano de ação para que as pessoas consigam se restabelecer no trabalho, sempre também com dados que a gente está tendo, a vantagem que nós temos sempre 30 dias atrás dos outros países aí que começou 30 a 60 dias. Então, o que eles vão fazendo lá e não dá certo é um aprendizado que a gente acaba se adaptando para a nossa região. Por isso que deu diferenças em termos de casos do hemisfério norte para o hemisfério sul, está dando muita diferença. Mas a gente, graças a Deus, eles foram primeiro, porque a gente acabou ficando mais assustado ainda e teve mais cuidados ainda. Então, eu acho que são coisas que não dá para separar, Renato. Não dá para pensar só em saúde, só em medicina e não pensar no resto. Eu acho, inclusive, como você falou que você fez a live com a psicóloga, são problemas que nós vamos ter mais para frente, que isso também é pensar em saúde. Então, a gente tem que ter um equilíbrio das condutas que a gente for ser tomadas, porque as consequências são muito perigosas. Então, num primeiro momento, se você fizer a conta, o isolamento total, o lockdown, é muito importante, é o que menos dá casos de UTI ao mesmo tempo? Sim. Mas e no total? No total que eu digo aqui, daqui a um ano, quantos casos vão morrer? Né? Um ano que eu digo é o cara que ficou desempregado, o cara que foi assaltado numa criminalidade. Então, nessa conta, tem que ser somado tudo. Então, acho que tem que ter
nem não polarizar esse assunto, né? Não ser direita e esquerda, mas acho que fazer o intermediário. Então aí deram-se nomes para isso, né? Horizontal, vertical. Eu acho que se fosse escolher um, vamos fazer o diagonal, né? Então vamos fazer o isolamento diagonal. Então nem horizontal nem vertical, a gente analisa o melhor para os dois, o que é fundamental para a economia, o que é fundamental para a saúde. E para conseguir a gente ficar ainda no lockdown, o que eu preciso para poder ficar nessa situação o máximo possível? Então, eu tenho que também pensar no diagonal. Então, nós temos que trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, viu, Renato? Não dá para isolar. E enquanto isso, que também não dá para se isolar, ou seja, as tentativas de uma terapêutica eficaz, né? E quais são essas? O que existe? O que existe hoje, comprovadamente que funciona, é uma só, tá? O isolamento, distanciamento, não é isolamento, é distanciamento, lavar as mãos, higiene, cuidados, etiquetas, ponto. Isso é o que a gente sabe que funciona. O que está sendo estudado? Vacina. No momento que surgiu uma vacina, eu acho que é uma solução para novos episódios lá na frente, não para esse, tá? Que para este momento a vacina não é realidade, a vacina é uma coisa muito demorada, então já está sendo feito alguns testes, mas é muito, sei lá, se demorar daqui 3 meses, já não é vacina para a crise de 2020, então é uma vacina para 2021, 22, 23, um outro ciclo desse vírus. Então a vacina eu acho que tem que ser feita e deve ser feita lá para o futuro e neste momento procurar algumas medicações que realmente funcionam. Agora, esse papel da medicina, de remédio, eu acho que quem que faz isso somos nós, médicos, nós, os pesquisadores, cientistas, e eu acho que existe uma necessidade da população e dos políticos deles acharem uma solução. Eu acho que eles têm que procurar pessoas que estão procurando essa solução. E essas pessoas sim se posicionarem em relação aos resultados. Hoje não dá para a gente falar nada de nenhuma, viu, Renato? Assim, com exatidão, a cloroquina resolve tudo? A gente viu que os trabalhos mostraram que a cloroquina, em casos avançados, não mudou mortalidade. É um trabalho lá da Fiocruz. E que no começo da doença mostrou uma certa melhora, mas é um pré-print, não saiu a pesquisa ainda mostrando quanto que melhorou. Porque o que acontece é a experiência clínica, é muito importante a experiência clínica, mas quando estamos lidando em população, nós temos que ser um pouco mais assertivo. Um pouco a internet. Voltou, Renato? Tá ouvindo? Voltou. Tô ouvindo. Voltou. Então, dos 14 pacientes que eu fiz, um ficou extremamente grave, ficou entubado lá 20 dias, e os outros 13 ficaram bem, 4 internaram, o resto ficou tudo em casa e foi tudo bem. Então, qual a minha experiência? Se eu tivesse dado cloroquina ou não ter dado cloroquina, você vê que desses 14, 13 foram super bem. Como sem cloroquina teria ido bem? Entendeu? Então, aí faria o quê? Uma sensação de, só foram bem porque eu dei cloroquina. Então, essa experiência pequena e única não tem muito valor. Por isso que tem as pesquisas, existem protocolos de pesquisa. Então, quando a gente fala que só 5% dos casos são graves, quando você vai estudar dos casos que estavam bem e virou para o grave, quando você pega só o caso grave, ou seja, já filtrou 95% das pessoas. Quando você vai pegar o cara lá no início, pega os 100%. Desses, você tem que pegar muita gente para avaliar, né, se realmente vai dar certo ou não vai. Então é muito difícil. Quando você pega o caso grave, é fácil fazer a pesquisa, que são 5% do total. E os outros? Será que realmente apesar da medicação, ou com ou sem a medicação ia bem? A maioria vai. Então, às vezes, essa impressão que a gente tem, ela é perigosa e pode confundir e diminuir, e talvez isso virar uma verdade absoluta e todo mundo começar a achar que aquilo é a cura, e não é. Por enquanto, o que a gente pode falar é não podemos falar nada. Então, essa é a questão. Neste momento, não é nada eficaz. Mostrou uma certa melhora, mas ainda não foi publicado, não chegou na conclusão da pesquisa em relação à cloroquina. Acredito que talvez no início, aparentemente, está aparecendo uma melhora. Tomara que isso seja mesmo, mas eu não posso, cientificamente, não posso falar hoje, porque não foi nem publicado ainda em relação a esse benefício no início da doença. Hoje está falando muito da ivermectina, né? Que está falando lá da ivermectina, que teve 94% de
de matar o vírus in vitro. Quando a gente fala in vitro, para quem não é do ramo, é quando o tratamento é laboratorial. Você mata o vírus num experimento, durante uma experimentação, e não em vivo, ou seja, não no ser humano ou não no animal. Então, essa pesquisa, tem muitos remédios que funcionam in vitro, mas quando você vai colocar na prática, você não funciona. Então, é uma coisa muito esperançosa, mas é muito inicial para falar alguma coisa. Então, para que tem que fazer? Nós, cientistas, nós, estudiosos, vamos pegar e vamos fazer o trabalho. Depois de feito esse trabalho, aí a gente divulga, aí a gente fala, porque senão vira o quê? Um gasto de energia da mídia e das pessoas falando daquilo, e que às vezes aquilo não serve para nada. E se servir, nós já estamos fazendo o protocolo para que saiba como usar, a dose que usa, por quanto tempo usa. Então, eu acho que hoje gera uma luta, uma corrida muito grande para alguém ser o primeiro, alguém falar antes, e sendo que o objetivo sempre é o mesmo. Nós, médicos, vamos fazer de uma forma que nós aprendemos, né? E desta forma, a gente, sendo seguro, a gente pode usar. Lógico, neste momento existe uma aceleração em relação ao que seria normal, né? Hoje a gente acelera tudo. Comitê de ética, pesquisa, autorização para uso, mas a gente só pode usar para todo mundo quando o negócio realmente funcionar. Então, essa é a minha opinião. Ótimos esclarecimentos, muito importantes, muito importantes. Aproveitando, nós temos então uma vantagem com relação aos outros países, porque nós começamos depois, e nesse momento nós temos medicamentos que outros países não puderam testar ou estão começando a testar agora. Acho que isso seria uma vantagem. E é importante tentar ver algo positivo nesse caminho. Me parece, do que a curva não está ainda subindo tanto, né? E você tem alguma explicação para isso? A nossa curva, naqueles gráficos, nos grupos que nós participamos, inclusive tem aquele senhor que manda sempre no final da tarde, a nossa curva, ela só perde, ou seja, para melhor, para a Coreia do Sul e, se não me engano, para a Alemanha, se não me engano, né? Os outros países, em tese, nós estaríamos numa situação melhor. Por que isso? Então, isso é outra diferença, é outra característica, né? Isso tudo é graças a o que o nosso país fez. Eu acho que o nosso país fez um isolamento, mas será que foi feito tão rigoroso igual foi feito nos países asiáticos? Não foi feito. Então, o que nós temos assim, nós temos uma característica climática que está mostrando eficácia. Por exemplo, alta temperatura e umidade, quanto maior a umidade, a temperatura mostrou diminuir essa transmissão do vírus. Então, acho que teve a característica regional, clima, tem a diferença que está sendo estudada, mas não pode se afirmar em relação à vacina da tuberculose. Então, a BCG, né? É outro dado importante. Agora, posso afirmar? Ainda não posso, Renato. Por isso que eu falo, são hipóteses diagnósticas. Então, a gente coloca lá entre aspas. Estamos estudando, estamos avaliando. Mas eu não posso afirmar ainda se é isso. Isso é o que mostrou diferente dos outros países. Mas a gente mostrou, nós somos um país que faz essa vacina e parece que pode ser isso. Então, ela deu um pouquinho mais de imunidade para nós em relação ao vírus. E o clima, acho que são esses dois grandes fatores. Também, como a gente soube, não igual aos outros países que, de repente, tinha 100 pessoas internadas, os caras, opa, o que a gente precisa fazer? A gente, no primeiro caso, já estudou, foi lá no Einstein, fez um diagnóstico, fez acompanhamento, isolou a população. A gente ficou com aqueles 14 primeiros dias, todo mundo em casa mesmo, que não é a verdade hoje. E aí a gente acabou dando uma achatada nisso também. Mas a nossa achatada, não é que ela foi tão melhor que os outros países, é porque o nosso pico vai ser e seria, mesmo não fazendo nada, menor que os outros países por essas características. Acredito que por essas características que eu citei. Então, nossa curva ela é menor que os outros países, por exemplo, do hemisfério norte, e as medidas foram tomadas pelo governo, também achatou ela um pouco mais. Mas nós estamos num país que não é de primeiro mundo, não temos medicina para todo mundo. Por exemplo, na minha cidade natal, uma cidade pequena que tem 3 vagas de UTI lá no Paraná para a Covid-19. Nossa, é uma cidade de 80 mil habitantes. 3 vagas é muito pouco. Muito pouco. Entendeu? Então tem 3 pacientes internados lá. Então, assim, acabou a vaga de internação de Covid. Então, olha só. Então, nós estamos falando de São Paulo, que tem uma estrutura física, médica, o recurso humano muito bom que eu digo, melhores do mundo.
os hospitais que nós temos aqui, quem tem acesso sabe que aqui é um dos melhores hospitais do mundo, e quem já passou pela medicina em outros países sabe disso. E, de repente, no mesmo país, de tamanho continental que nós somos, nós estamos falando de uma cidade no Paraná, que é um estado muito bem desenvolvido, uma cidade com pouco recurso, e que tem pouco recurso, tem bons médicos, mas tem pouco recurso econômico para ter um atendimento médico melhor. Então, eu acho que são um conjunto de coisas, né? Então, a nossa curva, graças a Deus, que o nosso pico é menor, e nós vamos sofrer bastante também. E será que nós já estamos no topo da curva? Olha, eu tenho acompanhado desde o início, a gente recebe os reports do ICE e do Sírio, do ICE e do Sírio. Então, começou assim, no ICE tem 2 pacientes internados na UTI, 4, 6, 8, e de repente chegou no 64. Quando chegou no 64, ele foi para 66, 62, 60, 58, 54. Então, pelo hospital privado que atende no Brasil, aqui atende uma classe, que foi a primeira classe, ou seja, os primeiros casos, que é o pessoal mais favorecido, já mostrou uma redução do número de pacientes internados na UTI, tá? O Sírio, igual. O Sírio foi aumentando 5, 10, 15, 20, 30, 38, 40, 32, 34, hoje está menos de 30. Então, já existiu uma redução no privado. Só que, paralelamente a isso, como nós estamos falando, nós estamos num país grande e na mesma cidade, nós estamos agora aumentando nos hospitais públicos. Então, é uma pergunta muito difícil. Posso dizer que no público que viaja bastante, que tem mais poder aquisitivo, já atingiu ali o pico e talvez já está estabilizado, só que na população mais carente, que demorou mais para chegar, está chegando no pico. E talvez esse pico vai se comportar igual comportou na classe mais favorecida. Então, eu acho que ainda não chegou, porque a maior parte do Brasil é de pessoas não favorecidas e está subindo ainda e vai subir um pouco mais, mas eu acho que não vai estourar igual na Europa, que aconteceu lá na Espanha e Itália. Edu, agora a última pergunta sobre corona. Depois tem muitas perguntas aqui sobre nutrologia, imunidade, etc. A gente faz um pinga-fogo. Tem muita pergunta. Estou todo mundo interessado na tua área, acho que mais do que corona. Mas vamos lá. É uma pergunta que todo mundo talvez queira fazer. Se porventura esses remédios, esse último inclusive, que é o remédio do parasita, enfim, o Anitta, até falaram aqui, se ele realmente for eficaz. E até fiz uma live com o Fernando Parrillo, foi nessa semana. O Fernando é meu amigo do clube, o CEO da Prevent Senior. E ele falou, no momento que nós tivermos um remédio... Assisti, muito boa. Obrigado pela audiência. O Parrillo falou, no momento que nós tivermos um remédio que seja eficaz no começo, em tese as pessoas vão poder começar a sair na rua. Isso que vai acontecer mesmo, se nós descobrirmos, se os cientistas descobrirem, os médicos, um remédio que tem essa eficácia, logo nos primeiros sintomas, a gente aplica e aí não evolui, aí é hora de ir para a rua? Eu acho que nesse momento você tem 2 públicos, né? O cara que quer ir para a rua e tem o cara que está morrendo de medo para ir para a rua. Como é que você vai convencer esse cara que está morrendo de medo de ir para a rua, para ele ir para a rua e vai que ele pega e não tem nada eficaz? No momento que tem uma medicação que você sabe que cura a pessoa, esse medo se perde. Então, um grupo já vai para a rua tranquilo, entendeu? E aí nós médicos também, e nós médicos e os hospitais, a gente consegue ter uma tranquilidade que vai usar menos, ou seja, dá para tratar o cara em casa. Então, se a gente usar uma medicação que melhora 94% reduz o vírus em 94% em 2 dias, pô, ninguém vai para a UTI. Lógico, casos extremos vão para a UTI, ou quem não responde. Mas vai reduzir para quase nada, ou seja, menos que qualquer outra doença. Então, neste momento, descobrir uma droga é vida normal, Renato. É vida normal. Vida normal não, é vida normal pós-corona, né? Porque daí vai ter aquele outro lado que não da saúde. O que aconteceu, como é que as pessoas vão entender, os empregos, tudo de novo. A gente vai ter que ter uma fase de adaptação pós-corona que ninguém sabe ainda como é que vai ser. A psicóloga Anaí, a nossa querida amiga, tá mandando um abração, tá falando que você é top, que você é 10, enfim, tá adorando aqui. E ela é psicóloga de um time de futebol inteiro, hein? Lá do São Paulo Futebol Clube. Bom, olha que legal. Pergunta direta para ti, para tua área. Como melhorar a imunidade? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque eu publiquei terça, saiu na Veja um artigo meu, eu escrevo todo mês para a Veja. Aliás, muito legal, recomendo. De terça-feira é isso aí, a nossa imunidade em dia.
Então, como é que a gente tem o que fazer para não pegar o coronavírus? Tem. Lavar a mão, distanciamento social, ponto. O que mais? Nada. Então, já que assim, não tem o que eu fazer para não pegar, eu tenho que fazer assim, caso eu pegue, como é que eu preciso estar? Na melhor forma de saúde possível, na melhor resposta imune possível. Então, para isso existe. Então, como eu melhoro a minha imunidade? Ela previne pegar a doença? Não. Mas caso eu pegue a doença, eu consigo responder melhor. Então, para você responder melhor, o que sabe-se hoje? Que um estado nutricional adequado, tá? Atividade física, são moduladores da imunidade. Isso aí são duas coisas que melhoram bastante. Sono adequado e estar num bem estado físico e mental, tá? Então, a imunidade também tem uma relação mental. Então, o dormir bem, o gerenciamento do estresse. Eu resumo, Renato, para ficar fácil para as pessoas entenderem em casa. São 4 pilares. 1, sono adequado. Alimentação, exercício e gerenciamento do estresse. Se você conseguir dessas 4 formas, você consegue estar numa melhor resposta imunológica. E da parte nutricional, o que eu preciso? O que adianta eu comprar vitamina? Adianta eu ir naquele médico que ficou dando um soro da imunidade para prevenir isso? Aí esses médicos foram caçados, o CRM deles agora, o CRM trabalhou bacana nessa região, nessa época, e pessoas que aproveitaram essa situação para vender um soro milagroso que previne doença. Não existe, tá? O que existe é pacientes com a vitamina D abaixo do normal, quando existe uma imunidade piorada. Então, paciente com a vitamina D normal precisa tomar vitamina D para prevenir o vírus? Não, não vai acontecer isso. Agora, se você tem uma vitamina D baixa, você fazer uma reposição, suplementar a vitamina D para que fique dentro do adequado, sim, melhora a imunidade dessa pessoa. Vitamina C. Tomar vitamina C previne a doença? Não. Mas pacientes que estavam em gripe, trabalhos com artigos de revisões de gripe, influenza, quando você usa a vitamina C depois da doença, durante a doença, diminui o tempo de internação. Então, a vitamina C, para quem está doente, ela mostrou um benefício também de imunidade. Outro, vitamina A e zinco e selênio também são moduladores da imunidade. Então, por exemplo, precisa sair comprando vitamina? Não. Quem não sabe como é que estão as vitaminas, se nunca dosou, mantém uma alimentação adequada. Quem está na dúvida e consegue dosar, ótimo, dose, se estiver baixa, repõe. Agora, você precisa sair correndo para ir no hospital fazer exame também para ver? Não, zinco, selênio, você consegue na alimentação. Selênio, você comer 3 castanhas do Pará, você já aumenta bastante o selênio. Então, se você tem dúvida em relação ao selênio, começa a comer uma castanha do Pará. Então, só a castanha do Pará é rica em selênio, por isso que não pode comer muita, viu, Renato? É tudo, nem água é muito, tá? O difícil água também tem limite. Tem limite. Então, 3 castanhas do Pará é o limite. Não, se a gente comer mais do que 3 castanhas do Pará, a médio e longo prazo você vai ter intoxicação por selênio. Então, cuidado. Pará é uma oleaginosa que tem que ter um certo cuidado. Mas nesse momento, acho que seria legal você colocar na sua dieta aí 2, 3 castanhas do Pará por dia. Você está repondo aí o selênio, e caso estiver baixo, você já está repondo. O zinco está sendo adicionado junto no protocolo da hidroxicloroquina, o zinco, azitromicina e junto azitromicina, hidroxicloroquina e o zinco. São os 3. Então, o zinco também tem uma ação aí de não deixar o vírus entrar dentro da célula. Então, também tem um fator de imunidade. Então, são essas substâncias, junto com o hábito de exercício, dormir bem, gerenciamento de estresse, é a única forma hoje que a gente sabe que é eficaz para ajudar na passar, ou seja, deixar a sua imunidade em dia, caso você tenha doença, você conseguir combatê-la da melhor forma. O pessoal está brincando aqui, o Renato não dorme. Na verdade, eu durmo. É que eu não durmo muito, mas eu fecho o olho e durmo na hora. Para mim, não existe a palavra insônia, né? É instantâneo. Minha esposa até fala, ela vai falar agora que eu sei, falar, o Edu, será que ele deu uma anestesia no Renato? Porque é como se eu tivesse anestesiado. Você injeta o medicamento e eu apago na hora, mas eu não durmo muito tempo. Eu durmo 5, 6 horas, mas eu acordo zerado, super descansado. Mas isso é normal, isso aí é individualidade, Renato. Cada um é do jeito, tá? Tem pacientes que precisam 8, 9 horas de sono, tem paciente com 4 horas, 5 horas de sono é adequado. Então, isso é uma característica sua e não vai mudar. Então, e esse fato de pegar bem no sono, eu também. Se você a live vai esperar 20 minutos, se eu quiser, eu vou ali no sofá, eu durmo 20 minutos. Então, eu também tenho essa facilidade de dormir. E também durmo pouco e acordo descansado. Então,
o termômetro aí, se seu sono está adequado ou não, é você acordar descansado. Isso é muito importante. Você tem mais 10 minutos? Tenho, fica tranquilo. Então, vamos lá. Tem paciente às 14 só. Muita pergunta interessante. A Rô Faria Lima, minha esposa, ela me lembrou aqui do microsono. Porque tem alguns artistas e famosos que estão usando esse microsono. Um dia ela falou para mim, eu falei, o que é esse microsono? Ela falou, não, o cara vem, ele dorme 2, 3 minutinhos ali na parede, fica zerado, depois volta, etc. Enfim. Funciona isso? Olha, o sono, a gente tem fases do sono. Quando a gente está na fase 4, que a gente aprofunda o sono, é a fase REM, que é quando o olho dá aquela mexidinha onde a gente sonha. Então, esse aprofundar do sono é onde a gente melhora a nossa descansar, então baixa a nossa frequência cardíaca, a gente acaba tendo um descansar melhor. Esses sonos de 2, 3 minutinhos, ele dá aquela carregada para você continuar o dia ali, dá uma ajuda, mas ele não é um sono tão eficaz igual você fazer um sono que se aprofunda, ou seja, num ambiente mais quieto, com menos barulho, você mais escuro, você dá aquela aprofundada mesmo. Então, esses microsonos, ele acaba não chegando no sono REM, mas ele acaba dando aquele gásinho para você dar uma deitadinha agora, depois do almoço, dormir lá 10 minutinhos e continuar o dia bem. Mas nada como reparador um sono REM, que é um sono que se aprofunda bastante. Muito interessante esse tema. Eu deixei aqui fixado o comentário do Franklin, eis um fato, que o teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. Citando o médico dos médicos, né? Hipócrates. Sempre bom lembrar. Exatamente. Essa é a melhor frase dele e a gente demorou, talvez, muitos anos para entender isso aí, mas é exatamente isso. Quando eu me formei, nós médicos, nós somos treinados a dar remédio. Então, a gente aprende lá, faz o diagnóstico, dá remédio. Faz o diagnóstico e dá remédio. Só que todos os livros que você for ler em medicina, antes de você dar qualquer remédio para pressão, para emagrecer, para problema, qualquer doença que você tiver, sempre é uma mudança de hábito antes. Então, tá com a pressão alta? Olha, faça uma atividade física, diminua o sal da comida, mas a gente pula etapa, nós somos treinados pela etapa. Tá com a pressão alta, olha, lançou um remédio novo para pressão, esse não tem efeito colateral e esse vai ser melhor. Não, nós temos que voltar na primeira página. Vamos lá, pressão alta, por que essa pressão alta? Você tem 40 anos, até ano passado você não tinha nada. O que aconteceu? Ah, doutor, aumentei 8 quilos. Eu estou parado agora na quarentena, ganhei 7 quilos que eu estou bebendo todo dia e minha pressão está alta, está 14/10. Será que você é hipertenso ou você está hipertenso? Então, será que não é o adequado, né, você voltar ao hábito saudável, baixar peso, fazer atividade física, melhorar a alimentação, diminuir o sal, desta forma você controlar a pressão para o resto da vida? Ou você vai lá e toma um remédio e continua gordo, parado e comendo sal exageradamente? Esse é o problema dos remédios. Porque às vezes que a gente descobriu o remédio do Covid, as pessoas vão parar de lavar a mão, vão parar de manter o distanciamento e vai começar a fazer tudo de novo. Então, acho que né, esse momento que aconteceu é muito importante para a gente aprender isso aí. Então, muda os hábitos. O Covid vai fazer a gente mudar nossos hábitos para sempre, não tem dúvida nenhuma. Nossos filhos começar a entender, eu tenho 2 filhas pequenas de 10 e 11 anos, começar a ver qual a importância desse negócio de manter o respeito quando está gripado, não sair, cuidar, lavar a mão. Isso é muito importante. Então, dessa forma, eu acho que a gente vai conseguir nunca mais errar nos hábitos simples, se Deus quiser, né? A gente aprender a levar isso para a vida e, dessa forma, ser menos medicamentoso e mais nós tomarmos as rédeas dos nossos comportamentos e mudar nossos hábitos, não só de alimento, de exercício, mas também de etiqueta e cuidados com o próximo. Edu, vinho. Vamos falar um pouquinho de vinho. Vinho branco, tinto, rosé, pouco, muito, nada. Eu não posso falar muito mal, Renato. Comecei a falar muito mal de vinho, parou de vir os pacientes no consultório. Aí eu fiquei preocupado, entendeu? Então, brincadeira à parte, assim, o que a gente sabe? Que o álcool, ele é cancerígeno, ponto. Isso não tem dúvida. Então, a gente sabe que o álcool faz mal, tá? Mas o peito de peru, a gente sabe que é cancerígeno também. Então, o peito de peru também causa câncer de intestino. O álcool, se você tem um trabalho interessante, se você tomar uma taça de vinho por dia, que são 14 gramas, ele aumenta em 13% câncer de mama em mulher na menopausa e 11% em mulher não na menopausa. E câncer de intestino também. Então, pronto. Então, a gente descobriu que o álcool faz mal. Só que o álcool faz mal, os trabalhos mostraram, um uso contínuo. Então, beber o álcool todo dia, ele é maléfico para a saúde. Agora, não tem nenhum trabalho mostrando o cara que toma o vinho na sexta-noite, no sábado, 1, 2 vezes por semana,
que esse álcool ele vai fazer um mal, como causar um câncer nessa pessoa. Então, qual que é o meu recado? Vamos falar do vinho? Vamos, mas o vinho, a cerveja, o uísque, todos iguais, 1 grama de álcool são 7 calorias. E não deu diferença entre eles. Então, todos esses álcools, eles têm o mesmo malefício, tá? O vinho tem a vantagem de ter o resveratrol, que é um antioxidante potente, mas a característica dele maléfica foi igual. Então, qual que é a minha recomendação? Igual o peito de peru. Você comer peito de peru um dia que o aeroporto atrasou o voo, você comer um pão com peito de peru vai te matar? Não. O que mata a gente, Renato, é a nossa rotina. Então, a exceção não tem problema. Então, eu tomar um vinho eventualmente, tomar um vinho de vez em quando, no final de semana, com meus amigos, vai te fazer mal? Não. Agora, eu tomar um vinho todo dia, um vinho, um uísque, qualquer álcool, vai fazer mal? Vai, isso não tem dúvida. Comer peito de peru todo dia vai fazer mal? Vai. Então, o meu recado o que mata a gente é a rotina, nunca a exceção. Então, por isso que a gente tem esse hábito saudável, evitar o todo dia e ter esse distanciamento entre uma dose e outra para que a gente não acaba tendo o malefício do álcool e experimentar só a parte boa do álcool. Aquele momento de relaxamento, aquele momento de relacionamento social, mas que o todo dia faz mal, não tem dúvida nenhuma. Em relação a champanhe, eu acabo entrando como o vinho e como qualquer outro álcool que também tem os malefícios. Entendi. E nesse momento, você falou muito em exercício, né? Como método Sim. de aumentar a imunidade. Tá difícil fazer exercício porque as pessoas estão dentro de casa, né? E algumas até só têm acesso à rua, enfim. Treinar dentro de casa é melhor do que não fazer nada, né? Sim. A Sociedade Brasileira de Exercício do Esporte fala desde um simples caminhar, subir um lance de escada, já tem benefício em quem não faz isso. Então, mesmo que seja pouco e não tão eficaz, já tem algum benefício para a saúde. Porque o sedentarismo também aumenta câncer. A gente estava falando de câncer agora, mas é importante. Isso também aumenta tumores, o não exercício físico. E se você conseguir fazer 150 minutos por semana, mesmo em casa, você é fator protetor. Então, diminui a chance de tumores. Então, e melhora a imunidade. Então, é muito interessante. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho minha academia, eu vou parar. Não. É o momento que a gente não pode parar. A gente precisa estar com a imunidade em dia. Então, tem que fazer essa meia horinha. Vai lá, faz flexão de braço, faz abdominal, pega 2 cadeiras, encosta na parede, de costas para ela, você consegue fazer tríceps, consegue fazer o bíceps na flexão, faz um polichinelo. Então, a gente consegue. É só querer, Renato. É uma mudança de hábito. Só que foi muito brusco. De repente, fecharam a gente 14 dias, falaram que era só 14 dias, o cara falou, em 14 dias não preciso fazer isso. Só que, de repente, a gente viu, hoje já passou mais alguns dias para frente. Então, calma aí, gente. É um novo hábito. Neste novo momento, eu tenho que mudar meu hábito. Então, eu vou me adequar. Eu vou fazer essa atividade física em casa. Tem o não saia de casa, que se confunde muito. Ninguém sabe a verdade. Posso correr na rua? Não posso correr na rua? O que sabe correr na rua tem benefício para a saúde? Tem. E em lugar aberto e mantendo o distanciamento é saudável. Só que em cidades que está muito crítico, a recomendação é para a gente evitar, porque esse cara que vai correr na rua, ele vai descer no elevador, ele vai ter contato, vai num lugar que às vezes pode ter várias pessoas correndo ao mesmo tempo. Então, cuidado. Se for fazer alguma atividade assim, ao ar livre, vai perto da sua casa, no bairro, não vai numa parque, numa praça, onde vai estar todo mundo indo lá. Então, tenha esse cuidado para cuidar nesse momento. E faça. Não arrume desculpa e faça. Porque tem 3 coisas na vida que nossos pais não podem fazer pela gente. Porque os pais sempre querem fazer tudo pelos filhos, né? 1, exercício físico. Ninguém faz exercício físico por você. 2, alimentação adequada. Ninguém faz dieta por você. Não adianta você contratar uma nutricionista que come bonitinho para você emagrecer. Tá? É você que tem que comer certo. E 3, é estudar, Renato. Ninguém estuda por você. Você pode dar o melhor estudo, a melhor escola, mas quem vai estudar é você. Então, são essas 3 coisas insubstituíveis que cabe nós tomar a rédea disso aí, tomar a rotina e cuidar disso aí. Então, já nessa última resposta, que foi espetacular, quero agradecer a Mari também, que está lá em Portugal, aqui te elogiando pra caramba. Aqui eu me despeço de você e peço para você deixar um recado para todo mundo. Qual é a melhor recomendação, ou quais recomendações nesse momento para nós? Olha, é um equilíbrio. Para a gente cuidar da saúde física e mental, um equilíbrio. Então, se baseia sempre nesses 4 pilares. Você lembrando dos 4 pilares, eu acho que é importante. Nós estamos vivendo um momento de incerteza, insegurança, não sabemos como vai ser o futuro, ou seja, o estresse. Então, é gerenciar esse estresse,
não sofrer por antecedência. A ansiedade é sofrer de um negócio que às vezes pode ser que nunca aconteça. Então, gerenciamento do estresse. Alimentação adequada. Não tirar nenhum grupo alimentar, não fazer dietas restritas, não esquecer das frutas e legumes, onde estão os micronutrientes, onde estão as vitaminas. E 3, atividade física. Nesse tempo que você está dentro de casa, pelo menos meia horinha, faça um exercício físico. E o sono, Renato. Então, dormir. Mas dormir não é ficar vendo mais coronavírus, descobrir a nova medicação. Não, deixa isso para nós. Deixa a nova medicação para nós. Deixa quando sair. Todo mundo aqui quer fazer o bem para você. Por que eu vou esconder algo? Eu quero que minha mãe, meu pai, meus avós, meus tios fiquem todos saudáveis também. Então, vai aparecer. Não queira entender tudo. Você tem que se situar sobre tudo, mas não queira entender tudo. Ou seja, muita informação está fazendo nosso sono ficar ruim. Eu me desliguei 2 dias de noticiário. A televisão falando mal de pessoas. Uma frase que o cara fez. Aí esse cara quis dizer neste momento que ele é contra aquele. Gente, muita gente à toa querendo fazer o mal nessa hora. Essa hora é a hora de estar unido. Independe de quem descobriu, quem não descobriu. É hora de todo mundo unir. Federal, estadual, municipal, privado. Todo mundo tem... É o único caminho. Nós estamos num avião... que nosso piloto, se é PT, se é PSDB, se é DEM, se é Bolsonaro, se é Lula, Dilma, não interessa. O piloto é um só, nós estamos no avião. Então a gente tem que torcer para o piloto pilotar bem. E acabou. E fazer de tudo nossa parte para que a gente chegue onde a gente quer chegar com segurança. Esse é meu recado aí, nesse momento. Edu, super obrigado. Foi muito legal conversar com você. Você é muito técnico, objetivo e uma conversa gostosa, informal, com várias dicas que eu nunca tinha ouvido. Então foi muito, muito 10 mesmo. Estou esperando com ansiedade que você mude logo para cá, para que a gente possa fazer a nossa caminhada, a nossa corrida, jogar o nosso futebol, se você jogar tênis, enfim. É o hashtag Tamo Junto aí pelo esporte. Então, eu queria cumprimentar você pelo trabalho, um ótimo final de semana e fique com Deus e obrigado por ter aceitado fazer essa live comigo. Obrigado, Renato. Mais uma vez agradeço o convite e um abraço para todo mundo. Tamo junto aí. Tamo junto. Tchau. Tchau para todos, pessoal. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Tchau.